Bom, fechando com a nossa pauta interna, o professor Marcelo de Carvalho Alves e o Rossano Botelho. Boa tarde a todos. Companheiros, é o seguinte, eu fiz uma entrevista com o pessoal lá de São João del Rei nessa semana e ela distorceu um pouco lá o que eu tinha falado. Eu estou com um documento aqui, ele está com a data de 12/8/2015, que é um resumo do Comando Local de Greve sobre a pauta interna de reivindicações dos docentes. E, na verdade, a gente protocolou esse documento, então, só contando como a gente chegou nesse documento aqui, né? Então, a gente vem fazendo assembleias desde o ano de 2014, né? Periódicas assembleias, e toda assembleia vai tendo uma notificação de algum professor que está com algum problema específico, e a gente vai anotando isso nas atas. E durante a greve, né, depois da deflagração da greve, as discussões foram mais intensificadas aqui, então a gente começou a elaborar as atas com maior conteúdo, né, de demandas dos docentes, e depois montamos umas 3 assembleias temáticas em que os grupos se reuniram aqui no anfiteatro e foram fazendo grupos de discussão em cima das temáticas levantadas pelos professores. E também foi feita uma enquete online com algumas perguntas, né, que foram extraídas dessas atas de assembleias, e essas enquetes foram respondidas, então foi possível depois reunir, montar e elaborar o documento, contemplando todas as demandas, né? Então esse documento ele não tem fim, porque pode ser que na assembleia que vem uma nova demanda, né? E aí a gente anotou, então, até o momento, são 6 eixos, né, que a gente protocolou na reitoria, e a resposta que a gente teve da reitoria foi questionando a nossa representatividade, né, como sindicato. Então a gente respondeu que o sindicato é quem nos representa, como docentes, para o reitor, e que a gente exigia uma reunião com ele, né? Então de 12/8 até hoje, né, mais de um mês já, então tivemos resposta que ele vai sentar com a gente e reunir. Então, conversando com os técnicos que já estão mais avançados nesse processo, eles tiveram que fazer uma ocupação lá, depois o Rossano pode explicar melhor, para conseguir fazer essas reuniões. Nós não tivemos essa força de mobilização, então estamos sem respostas, né? Infelizmente, é esse o que eu tenho que informar para vocês. Então, vou falar um pouquinho de cada tema, só para a gente ter uma ideia da demanda interna dos professores, que é a pauta local. Então, o primeiro tema seria burocratização excessiva da universidade. Então, a universidade, tudo ela faz um formulário novo, alguma coisa que você tem que aprender a mexer no sistema, dar entrada no sistema. Cada módulo do sistema ele é desvinculado do outro módulo. Então, você tem que ficar repetindo atividades cadastrais, e a gente julga como docente que não é atividade do docente ficar elaborando esse tipo de cadastro, porque a gente tem outra finalidade, a gente tem que estudar os conteúdos para passar nas disciplinas, tem que fazer pesquisa, uma série de outras, extensão, né? E não ficar preenchendo esses formulários que são, que a gente fica sendo submetido aqui sem discussão, né? Então, os docentes querem que seja implementada uma intranet com interface com o Lattes, para que a gente não tenha essa duplicação de atividade, o controle acadêmico dos estudantes junto às turmas de matrículas, né, para você conseguir acessar quem que são os estudantes que estão fazendo a disciplina, possibilitar que o sistema seja inserido ali melhorias, né, sugestões de melhorias, que os sistemas novos ou modificações nos sistemas elas passem por um período de avaliação, ao invés de serem implementadas direto já, né? Então, o que acontece é que o sistema ele é feito e ele já é implementado direto. Você já tem que preencher aquele sistema. E vem com uma série de falhas. Então, a gente queria um tempo para que isso funcionasse bem. Outra questão é atividade burocrática para aquisição de compras, fazer sistema de compras. Né? Então, que é um pouco que a Catarina falou, que você tem o dinheiro, mas não consegue empenhar. Outra burocratização nova é o plano de saúde. Então, a gente tem um direito que é o ressarcimento do plano de saúde, porque a saúde no Brasil ficou privatizada, né, em grande sua parte,
Então a gente tem um ressarcimento do governo, como ele não resolve o problema, ele tenta amenizar. E aí a gente tem que preencher um novo formulário mensal com comprovante que você pagou, né? Então a fé pública do servidor não está sendo mais considerada. Aí você tem que ficar fazendo esse cadastro todo mês para receber um valor que não cobre a totalidade do plano de saúde, que a gente vê que já estão se quebrando. Ao longo do Brasil inteiro, esses planos estão quebrando, não conseguem cumprir o que eles propõem, né? O segundo tema é judicialização das demandas. Então a gente tem uma série de processos dos professores. O professor quer ter insalubridade, aí ele pede para a reitoria, não tem um médico para julgar. Eu mesmo protocolei há 2 anos um pedido de insalubridade. Até hoje o médico não foi me procurar, não tive resposta. Só um exemplo claro. Adicional noturno, vale transporte, tratamento da administração para reposicionamento de professores que já estão na carreira, vêm de outra instituição, aí tem uma interpretação equivocada, a nosso ver, da legislação, e esse professor ele tem que voltar no início da carreira. Então a gente não aceita isso. E aí, quando vai procurar administração para tentar resolver o problema, o que a gente sempre se depara é na necessidade de ficar fazendo judicialização, ou seja, colocar a UFO na justiça. E os professores não querem ficar movendo processos, eles querem resolver coisa que é de direito do servidor, querem que seja resolvida sem ter que judicializar as coisas, né? Que seria dar a devida fé pública para a palavra do servidor. E o outro ponto que surgiu foi qualificação de mestres. Os professores que só têm mestrado têm direito a fazer o doutorado, né? Sair para fazer o doutorado, quando isso for aceito, e aí eles estão reclamando que estão tendo restrições internas que sobrepõem a legislação federal. Então é um problema que a gente tem aí. O tema 3 é sobre a infraestrutura do campus. Então o pessoal está reclamando aqui que desde o Reúne tem aumentado esses problemas, né? Então a solicitação é disponibilizar transporte interno contínuo, simplificar as solicitações de transporte. Então aqui é um dos únicos órgãos federais que você vai pedir um transporte para trazer um palestrante ou uma pessoa para compor uma banca de pós-graduação. Aí tem um processo burocrático e quando você termina, aí você fala, não, professor, não tem como te atender, depois você fez toda aquela burocracia ainda. Problemas de cursos noturnos, também muita reclamação, que não tem a infraestrutura adequada para esses cursos noturnos, para o funcionamento deles. Número e tamanho de sala de aula, né? Então aumentou o número de alunos, a sala de aula permanece do mesmo tamanho. E aí a gente pede, o quadro da sala de aula está no local inadequado. Aí você vai pedir lá para o funcionário, muitas vezes é o terceirizado, ele já preenche o formulário. Já preenchi, nunca fui respondido. Então são problemas internos seríssimos. Por exemplo, localização de um quadro na sala. Melhorar a acessibilidade para as pessoas e segurança de laboratórios também. O item 4, vou rapidinho aqui, infraestrutura de apoio ao ensino. Né? Então, problemas devido ao Reúne também são relatados, necessidade de adequar a ambiência da sala de aula. O que é ambiência? Né? Com a variação de climática que a gente está vivenciando, né? Muito quente, então nós temos que ter instalação adequada, com ar-condicionado, né? Os equipamentos com data show, com internet na sala, o gabinete dos professores também com internet de alta qualidade, os professores estão pedindo. O processo de matrícula também não é aceitado por nós, que o processo de matrícula leve 40 dias para ser concluído na era da informação. Então a gente escuta isso aqui toda a Assembleia também. O tema 5, centralização da gestão. Então, os professores entendem que a reitoria centraliza muitas decisões, né? Então, muitas vezes as coisas acontecem de forma equivocada porque não é debatido, não é definido prioridades do que tem que ser feito aqui na universidade. Né? Muitas pessoas ficam sabendo só depois que a coisa já foi realizada, e aí a gente sente a necessidade de promover mecanismos que possam ser discutidos essas demandas específicas. Por exemplo, transparência na decisão de órgãos superiores, né? Transparência na gestão das verbas, promover audiências públicas para decisões estratégicas, como orçamento, criação de cursos, definição de prioridade de crescimento, contratação de técnicos e docentes, agendas e visitas periódicas da diretoria executiva com os departamentos, e por último, o tema 6, que é sobre o Reúne. Né? Então a gente identifica um conjunto de demandas,
né? E aí foi tirado aqui a necessidade de promover contratação de técnicos e docentes para atender a crescente expansão, quantificar o trabalho docente, considerando ensino, extensão e pesquisa, né, buscando metodologias consensuais entre os diversos fazeres docentes, e também agendamento de visitas da diretoria executiva, né? Então, em resumo, é que a gente tem expansão, aí você não tem o técnico administrativo, ou o técnico aposento não é recontratado, aumenta o número de turmas, porque vem um curso novo, aí não tem um professor para disciplina, não tem essa contratação, e vai precarizando o trabalho, né? Diminui a qualidade, é reduzida, a UFLA perde o seu índice aí de competitividade, né, frente às outras universidades, e a culpa acaba caindo em cima dos servidores, né? E muitas vezes não sei a visão dos alunos sobre isso, né? Se também seriam os alunos têm mais dificuldade de aprendizado com salas superlotadas, não sei como é que é a demanda dos alunos em relação a isso. Tudo é muito bem do jeito que está ocorrendo, né? Dá para trabalhar com biblioteca fechada, etc. Então é mais ou menos essa a demanda que a gente protocolou lá, e estamos buscando respostas. E quem quiser depois, porque eu falei muito rápido, nós deixamos um jornalzinho ali na entrada que tem esse conteúdo sintetizado lá, inclusive com fotografias do dia da reunião que teve aqui e tudo. Então, foi essa a ideia da gente elaborar um documento que atenda à nossa demanda local. Muito obrigado.